Bom dia a todos. Estamos aqui para o nosso 14º encontro síncrono do nosso módulo 2, né? Começou no módulo 1 e estamos agora no módulo 2, para a turma de informática do primeiro ano do IFRN João Câmara. Vamos ver o que está previsto para a aula de hoje, é continuar o que a gente viu na aula passada. Ou seja, a gente na aula passada apresentou o conceito de logaritmo. Eu vou dar uma revisada em tudo que a gente viu na aula passada. E na aula de hoje eu espero falar sobre as propriedades do logaritmo. E falar sobre a questão do logaritmo na base 10, o logaritmo decimal. Ele é muito importante, tá certo? Vou falar das bases principais. Denis até falou hoje, antes de começar a aula, de logaritmo neperiano. São as duas bases mais usadas, são a base 10 e a base E. E é o que eu vou comentar um pouquinho na aula de hoje, tá certo? Essa é a ideia da aula de hoje. Antes de começar, alguém gostaria de fazer alguma observação, fazer alguma pergunta, pessoal? Ninguém? Então, podemos iniciar a aula, não é isso? Tá. Como eu normalmente faço, eu vou iniciar pelo planejamento, tá certo? Então, estou abrindo ele aqui agora. Pronto, planejamento aberto. Vou compartilhar com vocês agora. Pronto. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Bem, está aqui o nosso planejamento. Os nossos 18 encontros síncronos que estão previstos. O de hoje é o 14º. Nós estamos exatamente aqui. Estamos exatamente aqui, nessa aula de hoje. 20, o Dia da Consciência Negra, né, pessoal? Hoje, a gente vendo tantos casos, né, de racismo no Brasil e fora do Brasil, é um dia interessante para a gente pensar um pouquinho mais, né? Que a gente precisa melhorar um pouquinho a nossa sociedade, né? O respeito a todos, né? Porque todos merecem ser respeitados. Bem, tá aqui a nossa aula do dia 20, hoje, 20 de novembro. Os vídeos, né? São os 14 vídeos aqui de logaritmo, lá do Ferreto. São 14 vídeos. E eu devo gravar vídeos também de equação, inequação e função logarítmica, tá? Que são os assuntos da próxima semana. Então, eu devo gravar vídeos também. Lembrando que hoje eu acabei de disponibilizar a P7 para vocês. Aí aqui tem a P7, quero o terceiro relatório e quero o CAM hoje. É a data de entrega que hoje finaliza. Ah, não, desculpa, eu já tinha pedido semana passada, foi mal. Já tinha pedido semana passada, que é para entregar hoje, né? Já tinha aqui na semana passada, desculpa. E é para entregar hoje, né? Junto, né? E com a P6. Dessas três coisas aqui para entregar hoje. Quais? Que eu pedi na semana passada. A P6, o relatório 3 e as atividades do CAN referente ao terceiro bimestre. Bem, então, localizados no tempo e no espaço, alguém tem alguma dúvida sobre o processo, sobre a prova, sobre alguma coisa, pessoal, que queira perguntar nesse momento? Não? Então tá. Certeza, né? Posso prosseguir? Então vamos lá. Vou fechar aqui o planejamento. Fechado o planejamento. E vou compartilhar com vocês agora a mesa. O quadro. Vocês estão vendo, pessoal, o quadro? Sim, professor. Sim. Sim, professor.
Beleza. Então, podemos começar a nossa aula. Então, vamos continuar com a operação de logaritmação. Vou começar relembrando o que a gente viu na aula passada, tá bom? Fazendo uma revisão. Nós comentamos na aula passada que a operação inversa da adição, é a subtração. Ou seja, se eu somo com 5 e subtraio 5, essas duas coisas se cancelam e eu volto para o número inicial. Né? Beleza. Comentamos também que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, uma desfaz o que a outra faz. Ou seja, 2 vezes 5 sobre 2, ou dividido por 2. Sobre 5, só para ficar igual ao exemplo anterior. Pronto. Volta para o 2. Ou seja, esse 5 cancela com esse 5 por causa das operações inversas, né? Fique bem claro isso. E na aula passada mostramos que a potenciação possui duas operações inversas. Quais? A radiciação e a logaritmação. Expliquei o porquê. Porque tem duas, professor, e quantas outras só tem uma? É pelo fato de, na adição, a ordem dos fatores não alterar a soma. Desculpa, a ordem das parcelas não alterar a soma. Isso na adição. Então, quando eu voltar, eu volto para uma parcela e uma não difere da outra. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Ou seja, quando eu voltar, eu volto para um dos fatores. Mas eles têm o mesmo papel, um do outro. Então, não diferenciam se eu volto para um ou para outro, que eu volto para o fator. Aqui, na potenciação, a base e o expoente são diferentes. Então, a radiciação, ela volta para a base, e a logaritmação, que é essa operação nova que nós estamos estudando, volta para o expoente. E vale frisar que base e expoente não são coisas iguais, ou seja, 2 elevado a 3 é diferente de 3 elevado a 2. Base é base, expoente é expoente, são coisas diferentes. Bem, falado dessa justificativa, vamos dar agora os exemplos, né? Se eu faço 2 elevado a 3 e faço a raiz cúbica, essa potenciação aqui é cancelada com essa radiciação aqui e volta para o 2. Mostrando, então, que potenciação e radiciação são operações inversas. Vale assim e também valeria assim. Raiz cúbica de 2, tudo isso elevado a 3. Esse corte também está correto. Aqui. Ou seja, volta para o 2. É a mesma coisa. A diferença é que aqui eu faço primeiro a potenciação e só depois a radiciação. E aqui eu faço primeiro a radiciação e depois a potenciação aqui. Bem, e agora finalmente em relação ao logaritmo, né? Como é que cancela? Se eu faço o logaritmo de 2 elevado a 3 na base 2, como esses dois números aqui têm a mesma base, ó, cancela e sobra só o 3. Ou seja, sobra só o expoente. Vale assim e vale
Primeira potenciação. E também vale assim. Logaritmo de 2 na base 2 elevado a 3. Ou seja, aqui eu faço primeiro a logaritmação e depois a potenciação. Aqui como... Então, aqui também vai cancelar. Né? Como se cancelasse, sobra só o 3 como resposta, né? Pronto. Então, a resposta disso aqui também é 3. É como se cancelasse tudo, né? Bem, está mostrada aí a origem, né, da logaritmação. Quer dizer, é a 7ª operação aprendida. Foi a 7ª operação com números que vocês aprenderam. Então, depois das 6 que já existia, essa é a 7ª operação. Aí, agora, a definição, que a gente também viu na aula passada. Qual é a definição de um logaritmo? Logaritmo de um número A, uma base B, é igual a um número C. Então, a definição diz que se você cria esse logaritmo, quer dizer que você pode transformar isso aqui em quê? Numa potenciação, onde B elevado a C seja igual a A. E aí, dando nome aos bois, esse númerozinho A aqui, a gente vai chamar de logaritmando. O logaritmando vai virar o resultado da potenciação, ou seja, vai virar a potência, né? O resultado de uma potenciação, a gente sabe que é uma potência, né? O logaritmando vira potência. O númerozinho B aqui do logaritmo se chama base. E ele vai virar a base da potenciação. Veja que o nome, então, não muda. E, finalmente, aqui é chamado de... O resultado de uma logaritmação se chama logaritmo. Inclusive, é o nome, então, mais usado. É o logaritmo. E o logaritmo, ele vira o expoente da potenciação. Essa é a definição, tá? Isso vale isso. Agora, se você quer que valha essa ida daqui, mas que valha também essa volta daqui, se você deseja ir e a volta, você tem que colocar, então, as condições de existência. E quais são, pessoal, as condições de existência? Tem uma condição para base, uma condição para o logaritmando e 2 condições para base, né? A do logaritmando, ele tem que ser positivo, maior que 0. E agora as 2 da base, ela também tem que ser positiva. Mas ela também tem que ser diferente de 1. Bem, então isso aqui são as condições de existência. Vamos dar exemplos agora, só para a gente relembrar essas condições de existência. Vamos lá. Então, se eu pergunto a vocês quanto é o logaritmo de 16 na base 4, qual é a resposta? 2. 2. Por quê? Porque 4 elevado a 2 dá 16. Isso aqui não precisa nem escrever, não, né? Só por causa do meu porquê, tá? A resposta é qual é o logaritmo de 16 na base 4? A resposta, 2. Quanto é o logaritmo de 10.000 na base 1.000? Quatro terços? 4 terços. É só contar. Como é que faz tão rápido assim? É só contar os 4 zeros daqui e os 3 zeros daqui. Isso só vale para quando eu estiver na base no logaritmando potências de base 10. Qualquer outra base, isso não vale, não. Né? E qual é a justificativa? É que 1.000 elevado a 4 terços vale 10.000. Esse é o argumento claro, ou seja... E, professor, isso aqui como é que faz? Só relembrando a propriedade de potenciação. 1.000 é 10 elevado a 3, né? 1.000 é 10 elevado a 3.
e você tem aqui uma potência de uma potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. E ao multiplicar 3 por 4 terços, há esse cancelamento e sobra exatamente 10 elevado a 4, né? E 10 elevado a 4, todo mundo concorda que é 10.000. Agora, prestando atenção nas condições de existência agora. Atenção, hein? Vamos ver. Quanto é o logaritmo de 1 na base 7? Em outras Não palavras, existe. 7 elevado a que número dá resultado 1? Quanto? Não existe. 0. Não. Zero. Esse existe sim. 0 existe sim. Porque 7 elevado a 0 dá 1. Agora, o colega confundiu com esse outro caso aqui, né? Quanto é o logaritmo de 7 na base 1? Agora sim, a base 1. Agora eu digo o quê? Não existe. Porque 1 elevado a qualquer número sempre vai ser diferente de 7. Então, não existe esse cara daqui. Ou seja, a base não pode ser 1. A base tem que ser diferente de 1. Se foi 1, diga, não existe. Outro caso, logaritmo de 4 na base menos 2. Resposta. 2. Resposta é não existe. Porque a base tem que ser positiva. E se a base é negativa... Agora eu entendo porque o colega respondeu 2. Ele sabe que menos 2 elevado a 2 daria 4. Então, professor, não está aqui não? Você não usou a definição? Ó, base, né? Então, se eu disser que vale... Ah, professor, então se eu disser que vale 4, que vale 2 aqui, está resolvido, ó. Porque esse elevado a esse, dá esse, professor. Bem, valeria para esse caso. Agora, e para esse caso agora? Logaritmo de 8 na base menos 2. Esse não existe, não existe. Esse não existe. Então, fica bem claro que para diversas situações da base negativa teremos problemas. Então, mesmo que funcione em alguns casos, eu vou criar uma regra que sirva para todos. Então, para acabar com isso, eu não digo que vale 2 aqui não. O que é que eu devo dizer, então? Que esse logaritmo não existe. Eu sou bem rigoroso e digo, não pode ter base negativa. Tudo bem? Mesma coisa com o logaritmando. Ó. Quanto é o logaritmo de menos 8 na base menos 2? Resposta. Pessoal, a base está negativa. Não existe. Acabou. Mas alguém vai falar, professor, mas eu sei que menos 2 elevado a 3 dá menos 8, professor. Tudo bem, mas vai funcionar nesse caso, mas vai funcionar nesse aqui, ó, e o log de menos 8 na base 2 agora. 2 elevado a um número nunca vai dar resultado negativo. Então, fica bem claro que, em alguns casos, que o logaritmando seja negativo, vai dar problema também. Como a gente tem que criar uma definição que funcione sempre, a gente diz, então, que o logaritmando tem que ser logaritmando deve ser positivo. Então, se aparece um logaritmando que não é positivo, se aparece uma base que não é positiva, você diz não existe. Porque são essas as, por isso que eu falei aqui antes, são essas as condições de existência do logaritmo. Que o logaritmando tem que ser positivo, a base tem que ser positiva e a base tem que ser diferente de 1. São essas as condições. Bem, isso foi mais ou menos o que a gente viu na aula passada. Agora vamos continuar, então. A partir de agora, então, vem as novidades. Vamos falar das propriedades da logaritmação.
propriedades da logaritmação. A gente aprendeu da potenciação, foram 12 propriedades. 12 da potenciação. Aqui na radiciação, aqui na logaritmação, eu vou falar de 7. Vou falar de 7 propriedades. E aí vou enfatizar também, quer dizer, as 5 primeiras serão análogas, idênticas às 5 primeiras da potenciação. Então, quem aprendeu as propriedades de potenciação vai achar muito fácil as propriedades da logaritmação. Caso não tenha aprendido, vá lá aprender, porque aí vai achar muito fácil. Vamos lá. Eu vou logo falar aqui das 3 primeiras propriedades da logaritmação. E por quê? Porque elas são análogas às 3 primeiras propriedades da potenciação. Vamos relembrar aqui as 3 primeiras propriedades da potenciação. Quem são elas? Primeira, da potenciação. Multiplicação de potências de mesma base. O que é que faz? Conserva a base e soma os expoentes. Exatamente. Isso aí. A segunda propriedade da potenciação, qual foi? Divisão de potências de base mesma igual. base. O que é que faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. E subtrai os expoentes. Beleza. E a terceira propriedade da potenciação foi a potência de potência. Não é isso? O número A elevado ao número B. E, por sua vez, todo esse número elevado a C, eu tenho a potência de potência. E o que é que eu devo fazer? Conserva a base e multiplica os expoentes. Pronto. Pois eu vou fazer 3 propriedades idênticas a essa. Se eu pudesse dizer, qual é a principal coisa que mais me chama a atenção aqui na propriedade 1 da potenciação? O que mais me chama a atenção aqui nessa propriedade é que uma multiplicação se transforma numa adição. E vice-versa, né? Uma adição se transforma numa multiplicação com essa propriedade. Na segunda, o que é que mais me chama a atenção na segunda? Uma divisão se transforma numa subtração. É o que mais me chama a atenção aqui na segunda. E na terceira, o que é que mais me chama a atenção? E na terceira aqui, o que é que mais me chama a atenção? Uma potenciação se transforma numa multiplicação. Olha a multiplicação aqui e olha a potenciação aqui. Então, essas características aqui vão acontecer também aqui. Então, eu vou começar dando um exemplo para vocês, para falar da primeira propriedade. Se eu perguntasse a vocês, quanto é o logaritmo de 16 na base 2? O que é que vocês responderiam para mim? 4. Porque todo mundo sabe que 2 elevado a 4 dá 16. Beleza, a resposta aqui é 4. Concordo, a resposta disso aqui, eu posso até botar que isso aqui é igual a 4. Só que eu vou fazer uma brincadeira agora no logaritmando. O logaritmando 16, eu vou transformar numa multiplicação. Alguém discorda do que eu fiz? Não. Todo mundo concorda que 8 vezes 2 dá 16? Sim. Sim. Agora, se eu perguntasse a vocês, quanto é o logaritmo de 8 na base 2? 3. Resposta? 3. 3. Se eu perguntasse a vocês, quanto é o logaritmo de 2 na base 2? 1. 1. 3 e 1. A resposta é quanto?
É 4. 4, né? Se eu somar esses dois caras, 3 mais 1 dá 4. Pronto, então vem aqui a desconfiança que essa multiplicação daqui pode se transformar numa adição de dois logaritmos. Então vai virar o quê? Vai virar o logaritmo de 8 na base 2 mais o logaritmo de 2 na base 2. Ou seja, a multiplicação vira uma adição, exatamente como na potenciação. Agora, tem que ser uma multiplicação no logaritmando, que aí eu transformo numa soma dos logos. E note outra coisa interessante, é que a base você preserva, né? Exatamente como na potenciação. Olha aqui, a base você preserva, ó. Então, agora eu me sinto em condições de escrever a propriedade, dado esse exemplo, que seria, escrevendo de forma genérica, me ajudem, o logaritmo de A vezes B na base C. Vou botar esse parênteses aqui, mas ele muitas vezes não é obrigatório não, tá? Mas vou colocar, para deixar claro que o logaritmando é A vezes B. Isso aqui vai ser igual a quem, gente? Usando a ideia que eu usei agora. O logaritmo de A mais logaritmo de B. O logaritmo de A C. na base C, mais o mais logaritmo o logaritmo, exatamente. Essa é a primeira propriedade. Professor, foi sorte, não? Então vamos ver outro caso. Se eu tivesse transformado agora o logaritmo por exemplo, de 1000 na base 10. Quanto é o logaritmo de 1000 na base 10, pessoal? 3. 3. Mas você sabe que o número 1000 é 100 vezes 10. Estou certo ou estou errado? Certo. Eu posso transformar isso aqui, usando a propriedade agora 1, que eu acabei de ensinar. Isso aqui vai ser o logaritmo de quem? De 100 na base 10. E o logaritmo de 10 na base 10. Pessoal, quanto é o logaritmo de 100 na base 10? 2. Quanto é o logaritmo de 10 na base 10? 1. E 2 mais 1 dá quanto, pessoal? 3. Que era o resultado que eu esperava aqui desde o início. Então, pessoal, não é coincidência. Se eu tivesse mais tempo, eu iria até demonstrar para vocês. Não vou fazer isso, que vale sempre para qualquer... Então, isso aqui vale para qualquer A e B que obedeçam às condições de síntese. Quando é que vai valer isso, pessoal? Qualquer A, o A é logaritmando. Então, tem que pertencer aos reais positivos. A mesma coisa com o B, também, que ele também é logaritmando, ó. E qualquer C que pertença aos reais positivos, tirando o número 1, porque a base não pode ser 1, vocês sabem disso. Então, eu vou repetir, hein? Para qualquer situação dessa aqui, essa propriedade 1, que eu acabei de escrever aqui, ela funciona. Então, ela é muito forte, hein? Não fiz a demonstração, volto a falar. Depois, quem quiser a demonstração, fala comigo, que eu posso mandar, eu posso discutir. Posso até fazer um vídeo só fazendo as demonstrações, se vocês quiserem. Mas o fato é que eu vou simplesmente apresentar a propriedade. Não vou demonstrar ela, não. Por uma questão óbvia de tempo, tá bom? Estamos vivendo aqui nas aulas remotas. Bem, primeira propriedade já foi mostrada aqui. Vamos para a segunda. A segunda, conforme eu falei, vai ter a ver com divisão e subtração. Eu vou voltar para um exemplo, eu gosto muito de exemplos simples para a gente pensar um pouquinho. Quanto é o logaritmo de 8 na base 2? Ei. 3. Beleza. No exemplo passado, eu fui transformar esse logaritmando em produto. Nessa propriedade 2 agora,
que eu vou falar a partir desse momento, em vez de transformar num produto, eu vou transformar numa divisão. Eu acho que todo mundo concorda que 8 é a metade de 16. Estou certo ou estou errado? Certo. Então, não alterei a minha conta. Troquei 8 por meia dúzia, troquei 6 por meia dúzia. Pronto, ou seja, troquei coisas iguais e equivalentes. Agora, se eu pergunto para vocês, a gente sabe que esse resultado aqui vai dar 3. E se eu perguntasse, quanto é o logaritmo de 16 na base 2? 4, né, pessoal? Fizemos no exemplo passado. Quanto é o logaritmo de 2 na base 2? 1. E agora, se eu fizer o quê? Entre o 4 e 1 para relacionar com o 3? Uma subtração, né, pessoal? Subtração. Exatamente. Então, mostra que eu posso transformar essa divisão daqui numa subtração de 2 logaritmos. Onde eu conservo a base. Eu conservo a base e subtraio os logaritmos, né? Lembrando que o numerador vai ser o primeiro cara daqui e o denominador vai ser o segundo cara daqui. Vale frisar, então, que nessa propriedade 2, divisão e subtração não são comutativas. Então, se eu trocar a ordem aqui, e na hora de escrever 16, trocar aqui pelo 2 e botar 16 aqui, isso aqui vai estar errado. Você não pode trocar a ordem, não. Opa, foi mal. Você não pode trocar a ordem, não. Coisa que era permitido essa troca da ordem aqui na multiplicação e na adição, porque elas são comutativas. Né? Se aqui fosse uma multiplicação, eu botasse mais, eu podia trocar a ordem desses termos aqui. Mas como é divisão e subtração, não. Só para, então, confirmar, log 16 na base 2 dá 4, log 2 na base 2 vale 1, e 4 menos 1 dá 3. Ou seja, pessoal, como é que eu vou escrever essa propriedade de maneira geral? Como é que fica, pessoal? Eu vou trocar essa multiplicação aqui por uma divisão, né? Então, vamos lá. Como é que fica? Logaritmo de quem? De A dividido por B na base C. Eu troquei, atenção, eu troquei a multiplicação pela divisão. São as operações inversas. E o que é que vai acontecer agora com o resultado? Isso aqui vai ser igual aqui. Me ajudem? Igual ao logaritmo de A na base C, menos o logaritmo de B na base C. Exatamente isso. Essa é a segunda propriedade. Professor, isso vale sempre? Sempre, desde que obedeça as condições de existência. E tem mais uma condição aqui, que não existe divisão por zero, né? O B não pode ser zero. Então, o A tem que ser um número positivo. O B também tem que ser um número positivo. Ah, mas já no problema passado, o B também não podia ser zero, ó, né? Porque não existe logaritmo do zero. Então, não tem nenhuma mudança, não, na condição. É a mesma daqui, ó, essa mesma aqui. Ó. Essa que eu usei aqui é a mesma para a segunda. E o C, ele tem que ser positivo, mesma coisa do outro, R mais asterisco, e não pode ser 1, porque não existe base 1 em logaritmo. Pronto. Então, vou apagar aqui, porque são as mesmas condições que eu escrevi lá em cima, no canto superior esquerdo da tela, né? Que eu escrevi aqui. São essas mesmas condições de existência que eu coloquei para a primeira, também vale para a segunda. Pronto. Mostramos agora a segunda propriedade. Vamos agora mostrar a terceira propriedade. A terceira propriedade vai ser a seguinte.
eu sempre gosto de começar com um exemplo numérico, para a gente visualizar. Para mostrar a primeira propriedade, eu transformei esse 8. Olha que interessante. Se fosse usar a primeira, eu transformaria numa multiplicação. Mas não é o que eu quero agora, não. Vou apagar. Se fosse usar a segunda, eu transformaria numa divisão. Como 16 sobre 2. Mas também não é o que eu quero agora, não. Como eu quero transformar, eu quero agora usar a terceira propriedade. A terceira propriedade tem a ver com potenciação. Então, eu vou transformar o 8 na potência 2 elevado a 3. E agora, a propriedade diz o seguinte, né? Que é interessante. A potenciação vira uma multiplicação. Então, qual vai ser a multiplicação? Vai ser esse expoentezinho aqui. Ele vai tomar um peteleco aqui. Vai tomar uma pancada e vai vir para cá multiplicando. Ou seja, ele estava aqui, né, pessoal? Ele estava aqui, ó. Tomou um peteleco e veio para cá. Ou seja, eu transformo uma potenciação numa multiplicação. Só para mostrar que está certo. Quanto é o logaritmo de 2 na base 2, pessoal? É 1. Quanto é 3 vezes 1? É 3. E quanto é o logaritmo de 8 na base 2? Vale 3. Isso não foi coincidência. Isso não foi sorte. Isso vale sempre. A propriedade, então, qual é? Vamos lá. A propriedade aqui diz que o logaritmo de quem? De A elevado a B na base C. O que é que diz a propriedade? Eu posso dar um peteleco aonde? Nesse expoente B aqui, e ele sai multiplicando o que sobra. Que vai ser o logaritmo de A na base C. Tudo bem? E com isso mostrei a terceira propriedade, que potenciação vira multiplicação. Deixa eu fazer uma prova dessa. Essa aqui é bem mais rápida. Eu vou fazer a prova dessa propriedade aqui. Essa aqui vai ser é a mais rápida das 3 provas. Então eu vou provar aqui para vocês. Ó. Eu vou provar que isso aqui é verdade. Como é que eu vou provar? Então, eu vou fazer agora a prova. É a prova ou demonstração. Eu vou justificar porque essa propriedade funciona sempre. Bem, logaritmo de A elevado a B na base C é o lado esquerdo aqui da minha propriedade, né? É isso aqui. Eu tenho que provar que isso aqui é igual a isso aqui. É esse o meu objetivo. Então, eu começo pelo lado esquerdo, isso aqui. Bem, agora eu sei que aqui, dentro do logaritmando, nesse logaritmando aqui, tem uma potência. Eu posso usar a definição de potência. Qual é? O que é A elevado a B, pessoal? Eu já perguntei na aula de potenciação. O que é A elevado a B? É o número A multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? B vezes. B vezes, isso aí. Então, usei a definição. B vezes. E agora? Então, vou repetir aqui o lado esquerdo e vou trabalhar só com o lado direito, tá? Peraí, mas aqui eu tenho uma multiplicação. O logaritmando é uma multiplicação que possui B fatores A. O fator A aparece B vezes. Epa, mas multiplicação, eu sei se de acordo com a propriedade 1, que eu posso transformar em quê? Em quê, pessoal? Em adição, né, pessoal? Não é? Multiplicação, eu posso transformar em adição. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Transformando aqui em adição. Vai ficar quem? Logaritmo de A na base C mais logaritmo de A na base C mais quantas vezes? B vezes. B vezes de novo, exatamente. Então, aqui, novamente, aparece B vezes. E sempre o mesmo cara.
Agora, peraí. Quando você faz 7 mais 7 mais 7, você pode transformar isso em outra operação, não pode? Que operação é similar a essa daqui? 7 mais 7 mais 7? A multiplicação. Exatamente. Isso aqui é 3 vezes 7. Se eu faço 5 mais 5 mais 5 mais 5, isso aqui é igual a quem? 4 vezes 5. Ou seja, quando você tem uma adição de parcelas iguais, você transforma numa multiplicação, onde você repete o fator e coloca quantas vezes o fator apareceu. Por que eu botei esse 3 aqui? Porque o 7 apareceu 3 vezes. Por que eu botei esse 4 aqui? Porque o 4 apareceu, porque o 5 apareceu, desculpa, 4 vezes. Eu pergunto, essa parcela não é igual a essa, que é igual a essa, que é sempre igual, pessoal? Não são parcelas iguais? Sim ou não? Sim. Então, eu vou transformar em quê? Vou transformar isso em quê, então, pessoal? Uma multiplicação. Uma multiplicação. Beleza. Como é que vai ficar a multiplicação? Quem é o fator? O fator é o logaritmo de A na base C. É o que aparece igual. Vezes. E quantas vezes ela aparece? B vezes. B vezes. Com isso, eu acabo de mostrar a propriedade. Não é exatamente o que está aqui, não é exatamente o que está na esquerda, pessoal? Sim. Pronto. Sim. Então, todas as propriedades na matemática podem e devem ser demonstradas. Não vou fazer isso com vocês, com todas, porque não temos tempo, mas pelo menos fiz com a terceira propriedade. Está aí justificado. Professor, eu vou usar as propriedades onde, professor? Então, tá bom, vamos começar a usar. Se o problema é esse, vamos lá. Quanto é o logaritmo de 512 vezes 1024 dividido por 256 na base 2? Essa é a minha pergunta. Essa conta aqui vai dar grande ou vai dar pequena? Vai dar enorme. 512 vezes 1024 vai dar enorme. Já pensou se eu for multiplicar esse cara por esse? Aí depois eu divido esse resultado gigantesco por 256, vou ficar 30 anos nessa divisão. E depois de eu chegar nesse resultado, aí que eu vou fazer o logaritmo. Eita danado, aí eu teria muito sofrimento. Bem, mas é claro que não. E agora eu vou usar as propriedades, né? O que é que eu vou fazer então? Para resolver isso aqui, eu percebo que o meu logaritmando é formado por isso aqui. E ele tem multiplicação, e ele tem essa barrinha aqui de divisão, não é isso? Então, eu vou usar as propriedades que eu acabei de aprender. Como aqui, claramente, esse cara aqui todo está sendo dividido por esse, eu vou começar aqui pela divisão. Então, vou usar a propriedade que eu acabei de aprender. Eu acabei de colocar lá que o logaritmo de A sobre B na base C é igual ao logaritmo de A na base C menos logaritmo de B na base C. Ou seja, divisão vira subtração. Então, vamos usar essa propriedade. Opa, foi mal. Vamos usar essa propriedade agora. Como é que fica? Vai ficar logaritmo na base 2 de quem? Então, o primeiro cara vai ser 512 vezes 1024. É como fosse o primeiro cara. Menos logaritmo de 256 na base 2. Pessoal, usei ou não usei a propriedade? Só que o meu A aqui, né? O meu A que eu chamei de A, foi o 512 vezes o 1024. Sem precisar fazer a conta, eu trato ele como um número, ele é um número, então eu uso a propriedade. Com isso, pessoal, eu já me livrei da divisão. E agora eu tenho uma subtração, que é muito mais fácil de fazer. Agora, quando eu olho para cá, eu vejo que ainda temos uma multiplicação
no logaritmando. E aí eu posso usar a propriedade que eu acabei de ensinar para vocês, que o log de A vezes B na base C vai ser o log de A na base C mais o log de B na base C. Ou seja, eu vou transformar essa multiplicação em adição, pessoal. Como é que vai ficar? Log de 512 na base 2 mais log de 1024 na base 2 menos o log de 256 na base 2. Melhorou ou piorou em relação ao que eu tinha no início, pessoal? Melhorou. Melhorou. Melhorou, porque agora eu não tenho mais esse número gigantesco que eu tinha antes. Essa é uma essência da matemática. Um problema muito grande, muito difícil, você pode quebrar ele em pedacinhos menores. E os pedacinhos menores são fáceis. E aí, se você resolve cada um separadamente, de repente você resolve o problema todo, que é bem difícil. Essa é uma essência da matemática, né? Quebrar um problema grande em pedaços. Bem, agora, se vocês aprenderam aquelas potências que eu falei que vocês deviam saber, né? Da base 2. Essas aqui eu vou escrever rápido, porque eu tenho memorizados. 2 elevado a 6 é 64. 2 elevado a 7 é 128. 2 elevado a 8 é 256. 2 elevado a 9 é 512. E 2 elevado a 10 é 1024. Fica ridiculamente fácil calcular esses 3 logs. Não é isso? Porque esses números que eu acabei de colocar aparecem aqui. Pessoal, quanto é o logaritmo de 512 na base 2? 9. 9. É só olhar para cá. Isso. Quanto é o logaritmo de 1024 na base 2? 10. 10. É só olhar para cá. E quanto vale o logaritmo de 256 na base 2? 8. 8. É só olhar para cá. Pronto. Agora, aquela conta complicadíssima se transformou numa adição e numa subtração. Então, se alguém algum dia perguntar, para que serve logaritmo, pessoal? Serve para simplificar a conta. Esse é o argumento principal que eu uso na minha apostila. Quem leu lá a apostila 11, que foi disponibilizada para vocês, eu começo a apostila explicando para que serve o logaritmo. E o argumento principal é isso, é simplificar contas. Vou falar um registro histórico que existe, né? O logaritmo surge por volta do século XV, tá bom? Do século XV para o século XVI, né? Nesse período aqui, por volta de 1500. E é o período das grandes navegações. E quando você estava lá num navio, né? Lá no meio do mar, muito distante, vocês precisavam se orientar pelos astros. E você tinha que pegar instrumentos que mediam a distância até os astros, e você calculava os ângulos, você conseguia medir distâncias que eram no próprio navio, e você fazia uma série de contas para dizer onde você estava. Porque lembre que quando você está no meio do mar, você só vê a água por todos os lados, né? Você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, só tem água. Não tem ponto de referência. Mas aí, usando os astros, as pessoas começaram a se orientar, né? Usando também a bússola, astrolábio, sextante, octante, tem uma série de equipamentos, né? Para a orientação, astrolábio e assim vai. Bem, e nessas contas, muitas vezes apareciam potenciações gigantescas, do tipo 2 elevado a 20. E vocês têm que convir que essa potenciação aqui dá muito trabalho. Se você conseguisse transformar isso aqui para uma multiplicação, ficaria muito mais fácil. E a gente tem uma propriedade de logaritmo que transforma potenciação em multiplicação, por exemplo. Pessoal, então começaram os navegantes, os navegadores, passaram a construir tabelas de contas, com contas envolvendo logaritmos. Hoje já não precisa mais dessas tabelas,
Porque hoje você tem a calculadora, não é isso? Estou certo ou estou errado? Hoje você tem a calculadora para resolver essas contas. Então, eu estou querendo justificar para vocês que logaritmo veio para ajudar, não veio para atrapalhar, não. Né? Com esse exemplo aqui, eu quero mostrar para vocês que o nosso problema aqui, ele foi bastante simplificado quando eu troquei multiplicação e divisão por adição e subtração. Adição e subtração. Eu tinha inicialmente multiplicação e divisão. Então, isso provoca uma simplificação grande nas contas. Tá? Então, as propriedades servem para isso. Mas que agora que eu falei das 3 primeiras propriedades, deixa eu voltar para aquela tabela ali, para aquele quadro, melhor dizendo. Pronto, voltei para ele. Eu vou apagar essa prova daqui, que a gente fez da terceira propriedade. E vou mostrar agora as 4 outras propriedades que tem da logaritmação. Vou mostrar aqui a quarta. A quarta, a quinta, a sexta e a sétima propriedades. Vamos lá. A quarta e a quinta serão muito rápidas e muito fáceis de falar, porque não sei se você lembra na sequência, né, lá de potenciação, a gente estudou as 3 primeiras, a multiplicação de potência de mesa base, a segunda, a divisão de potência de mesa base, a terceira, potência de potência, e depois na quarta e na quinta eu falei das propriedades envolvendo o elemento neutro da operação de multiplicação e divisão, que era o número 1. Pois é o que eu vou fazer aqui agora de novo. Ou seja, temos 2 propriedades básicas da logaritmação, que são as seguintes, envolvendo o número 1. Quanto é o logaritmo de um número A na mesma base A? Qual é esse resultado? Não interessa quem é A. Resposta, pessoal. 1. Exatamente. Por quê? O logaritmo de 8 na base 8. 8 elevado a quanto que dá 8? É óbvio que 8 é elevado a 1. Logaritmo de 123 na base 123. Vale quanto? Bem, só pode ser 1. Então, o A, né, para qualquer A que obedeça às condições de existência, no caso aqui da base, ele é base também, né? Então, ele tem que ser um número real, positivo, e não pode ser 1. Esse A por causa da base, não é por causa do logaritmando. O logaritmando seria só isso aqui, né? Mas esse 1 aqui é por causa do A também ser base. Bem, o logaritmo de um número na mesma base sempre vai dar 1. Essa vem a ser a quarta propriedade. Fácil, né? E por quê, professor? Porque A elevado a 1 vai dar A, não é isso? Essa seria a justificativa usando a definição do nosso problema. Bem, a quinta propriedade envolve também o número 1 novamente, só que agora o 1 em outro lugar. O 1, ele pode estar no logaritmo, 1, ele pode estar no logaritmando, 1 só não pode estar na base. Então, se ele pode estar no logaritmando, eu vou escrever o 1 agora no logaritmando. E essa vai ser a quinta propriedade. Qualquer número A que obedeça à condição de existência, né, o logaritmo de 1, quanto vale o logaritmo de 1 na base A? Sendo A um número que obedeça à condição de existência. Quanto é que vai dar esse resultado, pessoal? Em outras palavras, quanto é o logaritmo de 1 na base 7, por exemplo? Sete elevado a quanto que vai dar resultado 1, pessoal? 0. 7 elevado a 0. Quanto é o logaritmo de 1 na base 15? 0 também. Né? Logaritmo de 1 na base 239. 0 também. Por quê? Porque 239 elevado a 0 dá 1. Porque 7 elevado a 0 dá 1. Porque 15 elevado a 0 dá 1. Nós vimos lá na quinta propriedade, eu acho,
que qualquer número elevado a zero dá 1. Foi lá uma das propriedades que nós vimos, né? Não sei se foi a quarta ou a quinta, ou foi a sexta ou a sétima, eu estou fazendo uma troca, né? Mas o fato é que a gente viu essas propriedades, sim, lá na potenciação. Qual vai ser o resultado aqui, pessoal? Log de 1 na base A vai ser sempre quanto? 0. Vai ser sempre 0. E com isso temos a quinta propriedade. E por que, pessoal? Justificativa é sempre usar a definição. Porque A elevado a 0 dá sempre 1. Né? Lembrando de obedecer às condições de existência da base, né? De um logaritmo. Tem que ser positiva e diferente de 1. Né? Então, beleza. É isso. Botamos a quinta e a sexta. Vou apagar esses exemplos aqui. E vamos falar agora da sexta e sétima propriedades. Bem, a sexta... Opa, desculpa, pessoal. Pronto. Vocês continuam vendo, né? Foi a minha tela aqui que sumiu e voltou. Sexta e sétima propriedades. A sexta e a sétima serão exemplos para mostrar que a logaritmação é a operação inversa da potenciação. Então, vai haver um cancelamento quando eu tiver usado o mesmo número para fazer a potência e o mesmo número para fazer o logaritmo. Então, vamos começar com o seguinte exemplo. Quanto vale o logaritmo do número A elevado a B na base A? Essa é a propriedade que eu quero escrever agora. Mesmo quando eu perguntar assim, quanto vale log de 3 elevado a 7, pessoal, na base 3? Essa é a minha pergunta. Ou seja, eu botei um logaritmo e no logaritmando existe uma potência. Agora, com a seguinte peculiaridade bastante importante. A base do logaritmo é a mesma base da potência. Qual vai ser o resultado dessa conta, pessoal? 7. Vai dar 7. Exatamente. Por quê? É só olhar para cá, né? É só olhar para a terceira propriedade. O que é que a terceira propriedade diz que eu posso fazer? Eu posso dar o que aqui nesse 7? Fazer o que com esse 7? Colocar do lado e multiplicar o logaritmo. Dou um peteleco nele, exatamente. Ele vai aqui para o lado. Vai ficar 7 vezes o logaritmo de 3 na base 3. E quanto é o logaritmo de 3 na base 3? Vale quanto, pessoal? Vale 1, segundo essa propriedade aqui, né? Olha, segundo essa propriedade aqui, tem que valer 1, e vai ficar 7 vezes 1. 7 vezes 1 dá 7. Ou seja, ocorre o quê, pessoal? O famoso cancelamento. Então, o que é que eu vou escrever no lugar dessa interrogação aqui, pessoal? Quanto vale o logaritmo do número A elevado a B na base A? Vai valer sempre B, né, pessoal? Não é isso? É isso. Né? Mostrando que isso cancela isso, tá? Essa seria, então, a sexta propriedade, na minha opinião, é consequência direta, né, da terceira propriedade. Tem uma ligação muito forte entre as duas, né? A diferença aqui é que na terceira propriedade, esses números não são iguais. E aqui na sexta é um caso particular, eles são iguais. Né? Se nessa propriedade eu faço A igual a C, eu recaio nessa propriedade aqui. Pronto. Então, feita a sexta propriedade, e vamos agora para a sétima e última propriedade de logaritmação. Sétima e última. E é a seguinte. O número A elevado ao logaritmo de B na base A vai dar o quê? Essa é a minha pergunta. Vamos dar um exemplo numérico para ficar mais fácil. Quanto vale o 2 elevado ao logaritmo do número 8 na base 2 também?
Quanto vale essa conta, pessoal? Eu sugiro começar pelo 8. logaritmo. A resposta vai dar 8, você está certo. Sugiro começar por aqui. Quanto vale o logaritmo de 8 na base 2? 4. Não, 4 não. 3. 3. 3. Aí fica 2 elevado a 3. Substituir o logaritmo de 8 na base 2 por 3. E quanto é 2 elevado a 3? 8. 8. O que é que aconteceu na prática, então? Na prática, é como se esse cara cancelasse esse. E quem sobra? O logaritmando. Ok? Então, mais um exemplo. 5 elevado ao log de 25 na base 5. Qual é a resposta dessa conta aqui? Toda. É 25. A resposta disso aí vai dar 25, exatamente isso. Estou aqui botando o carregador aqui no meu celular, no meu notebook. Bem, exatamente. É como se esse cara daqui cancelasse esse e sobra o 25 apenas. Simples assim. Agora, se você não gostou disso, o que é que você faz? Calcule primeiro o log de 25 na base 5. Quanto é o log de 25 na base 5? 5. 5. Aí vai ficar 5 elevado a 2. E 5 elevado a 2 é quanto? É 25. Ou seja, o que eu acabei de falar. Então, apagando aqui essa confusão e só deixando da propriedade, quanto vale o logaritmo... apaguei aqui, desculpa. A elevado ao logaritmo de B na base A. Quanto é que vale isso aqui? Sempre vai dar B. Exatamente isso. E essa é a tela agora para dar um print nela, né? É a tela para dar um print, porque é a tela que resume as 7 propriedades da logaritmação. As 7 propriedades da logaritmação, né? Todas elas, né? Se você usar as definições, você prova elas. Então, a prova vem por aí. Então, as 3 primeiras serão as mais usadas. Embora, é claro que as outras também, mas as 3 primeiras vão ser... E as 3 primeiras você explica as demais. A 4, a 5, a 6 e a 7 são provadas a partir das 3 primeiras. Então, as 3 primeiras, na verdade, são as mais importantes. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, alguma observação? Não? Então, deixa eu agora falar de outra coisa, onde eu vou voltar para as propriedades, que elas são muito importantes. Eu vou voltar para elas daqui a pouquinho na aula. Espera só um pouquinho. Eu agora vou falar de outra coisa. Vou agora falar sobre as bases principais que existem. As bases principais que existem. Bem, a gente estudou que o logaritmo de um número A, numa base B, vale C, né? Então, a gente sabe que, pela definição, A vai ser igual a B elevado a C. E foi dito que essa base tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. Essa foi a condição de existência falada lá por mim, e eu mostrei casos onde, se você botasse base 1 e base negativa, você não conseguia calcular o logaritmo. Então, para não ter esse problema, a gente cria uma condição que funcione sempre. Bem, se a base é maior que 0 e diferente de 1, quantos números reais eu posso colocar como base?
Quantos números reais existem? Infinitos, né? Infinitos. Eu posso perguntar quanto é o log de 17 na base 17. Então, eu posso trabalhar com base 17, por exemplo. Eu posso trabalhar com base 1 milhão. Quanto é o logaritmo de 10 mil, por exemplo, na base 1 milhão. Posso trabalhar com base 1 milhão? Nenhum problema. Isso aqui, só contar o número de zero, vai dar 4 sextos. Ou seja, vai dar 2 terços isso aqui. Só contar os zeros, né? Eu posso perguntar quanto é o logaritmo do número 1 na base raiz de 5. A base pode ser raiz de 5, viu, pessoal? Aqui vale quanto, pessoal? Vale quanto, pessoal? 0. 0. Eu posso trabalhar com base fracionária. Ó, quanto é o log de 5 oitavos na base 5 oitavos? Resposta. 1. Vou dar outro com fração ainda, ó. Vamos ver se acerta bem esse. Quanto é o log de 4 nonos na base 2 terços? Dá 1 Um. também, não? 1 não, claro que não. Não são iguais. O logaritmando não é igual. 2. Dá 2, porque 4, né? A gente sabe que 4 nonos, 4 é 2 ao quadrado. E 9 é 3 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é 2 terços ao quadrado. 2 terços ao quadrado dá 4 nonos. Bem, eu podia ter qualquer base aqui colocada, né? Infinitas bases. Eu podia ficar até amanhã dando exemplos de logaritmos com bases diferentes. Só que a gente trabalha só com 2 bases principais. São 2 as bases principais. A base 10, a base com o número 10, e a base com um número que a gente chama de E. Esse número E aqui, ele vale 2,71. Agora aqui eu já nem sei se eu vou lembrar. 8. Deixa eu pegar a calculadora, porque senão eu vou falar errado aqui. Aqui. Cadê o númerozinho? Pronto. 8281, 8284. Ó, 8281, 8284 e reticências. Esse número é um número que pertence aos irracionais. O que é que eu quero dizer com isso? Ele possui quantos algarismos? Já que ele é irracional, ele possui quantos algarismos? Infinitos, né? Mas não é periódico. Não tem repetição. Então, aqui a gente chama de base 10. E aqui a gente chama de base neperiana. Denis falou desse nome para mim agora há pouco, não foi antes da aula, Denis? Base neperiana. O nome neperiano vem em homenagem a um matemático chamado John Napier. Tá? Ele é o pioneiro no estudo de logaritmo. Se você quer saber como é que começou o logaritmo, você tem que ler os trabalhos de John Napier. Ele foi o precursor. O logaritmo como a gente usa hoje, ele não era exatamente como ele usava, não. Ele usava com alguma diferença, mas a partir do que ele definiu, logo depois migrou para a forma que a gente escreve hoje, tá? Base 10 e base neperiana. Essas são as bases principais. Aí alguma pergunta óbvia, por que, professor? Essas bases são as principais. Bem, a base 10 é escolhida porque 10 tem a ver com o nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração, desenvolvido pelos indianos e levados para a Europa pelos árabes, é por isso que a gente chama de indo-arábico, não é isso? Foi desenvolvida pelos árabes no século XI, 10, mais ou menos, entre século X e século XI, e os árabes, durante a Idade Média, levaram para a Europa, e a Europa só teve acesso a esses números no final da Idade Média, né? E esse sistema utiliza 10 algarismos.
Estão aqui os 10 algarismos. Só existem 10 algarismos nesse sistema de numeração, não mais. Diferente do romano. O romano tem um algarismo aqui, que é o I, tem um segundo algarismo, que é o V, tem um terceiro algarismo aqui, que é o X, um quarto algarismo, um quinto algarismo. Quantos algarismos tem o sistema de numeração romano? Alguém sabe? Tem infinitos. Porque toda vez que o número cresce, eu preciso criar um novo símbolo. Essa é a essência do sistema de numeração romana, usada pelos romanos. Até então, né, povos que dominaram, né, a Europa durante tanto tempo. O sistema de numeração indo-arábica, ele é muito mais econômico, porque ele só usa 10 algarismos. Dá para desconfiar que... Por que escolheram 10, professor? Escolheram 10, provavelmente pelos dedos da mão, não é isso? Quando você começa a contar, você usa os dedos da mão. E a gente sabe que a gente tem 10 dedos. Então, por isso que essa foi a escolha. Essa é uma desconfiança clara disso que eu estou falando agora. O sistema de numeração dos Incas, eles utilizavam 20 algarismos. Alguém desconfia de onde vem esses 20 algarismos? Dedo da mão e do pé? Exatamente. 10 da mão e 10 do pé. Obviamente dá para desconfiar que eles só andavam descalços, não é isso? Concorda? É Porque verdade. se eu andar descalço, aí eu consigo usar os dedos do pé, embora o meu controle com os dedos do pé é pior do que o das mãos, tá certo? Eu não mexo tanto, né? Por exemplo, mexa só o segundo dedo do pé, é mais difícil, né? Na mão é mais fácil fazer isso. Beleza. Então, o 10 vem daí, tá? Expliquei de onde vem o 10. De onde vem esse número maluco aqui, professor? O número 27182, né, chamado a base neperiana, a justificativa eu não vou conseguir dar claramente para vocês, porque vocês teriam que estudar um assunto que vocês não estudaram ainda, um assunto chamado derivada. Derivada de uma função, derivada de quê? De uma função. Função, vocês estão estudando agora comigo, né? Inclusive, nós vamos estudar em breve a função logarítmica, mas já estudamos quanto, né? Passamos a maior parte do ano até agora estudando função. Existe uma operação em função chamada derivada. Eu não vou entrar em detalhes, né, com ela, não vou explicar. Você aprende ela no cálculo 1. Qualquer pessoa que fizer um curso da área de exatas, no primeiro período da faculdade, vai fazer essa disciplina aqui. E quando fizer essa disciplina, vai estudar esse conceito aqui, chamado derivada. Aí eu vou dar um exemplo bem simples. Se x elevado a 5, a derivada dessa função é 5x à quarta, por exemplo. Opa! 5x à quarta. Vamos ver se você descobriu como é que deriva. Como é que seria a derivada de x elevado a sexta? X à quinta. Vamos ver se vocês pegaram. Quem seria a derivada de x elevado a 7? 7x elevado à sexta. Pronto, então vocês começaram a aprender a derivar na aula de hoje. Vocês podem dizer com muito orgulho, o professor hoje começou a ensinar a derivada pra gente. Mas, pessoal, foi só o início do início. Ou seja, quase nada de derivada eu falei hoje. Aí, uma coisa interessante. Se você também tem funções exponenciais. Se você já estudar, isso aqui é uma função exponencial. Se você tiver uma função exponencial, olha que coisa legal agora, com a base essa basezinha daqui, a derivada dessa função é a única função de todas que não muda nada. A derivada dela é ela mesma. Não muda nada. Como se fosse uma espécie de um elemento neutro. Ou seja, você faz a operação e não acontece nada. E só acontece com essa base. Só com ela. É uma função exponencial. Vocês acabaram de estudar a função exponencial comigo, né? Só que em vez de ser um número inteiro na base, 2, 3, 4, eu normalmente dei para vocês números inteiros nas bases. A base é E. Se você botar esse númerozinho E aqui na base,
Quando você fizer a derivada dela, é ela mesma. Ou seja, o que, é que eu acabo de dizer, voltando para cá, que eu tentei justificar por quê. Vou apagar isso aqui, porque tentei dar a explicação por que, que a base é importante. Acabo de tentar justificar por que, que a base é importante. E o 10 também, acabo de justificar, né? É muito difícil apagar sem apagar o que você não quer. Aqui, pronto. Mas voltando para cá, essas duas bases são as bases principais. Base 10 e base neperiana. São tão importantes, mas tão importantes, que inclusive ganham uma nomenclatura própria. Atenção, hein? Se eu quero saber quanto é o logaritmo de 8 na base 10, a partir de agora eu não vou chamar mais base 10, não. A partir de agora eu vou chamar de base... Opa! Eu vou chamar de base decimal. Tá bom? Então, se eu quero saber o logaritmo de 8 da base 10, eu quero saber o logaritmo decimal de 8. E atenção, hein, pessoal? Eu não preciso escrever mais a base. Toda vez que a base não tiver nada aqui, é porque a base é a base 10. Então, percebam isso que eu acabo de escrever, hein? A base 10 é tão usada, é tão importante, que você pode, inclusive, não escrever. A matemática tem muito disso, ó. Por exemplo, quando eu tenho 3 vezes x igual a 12, a gente não escreve 3 vezes x, a gente escreve 3x igual a 12. Ou seja, é tão comum usar uma multiplicação entre um número e uma letra, que a gente não escreve o sinal. Outro caso, onde a gente não escreve, mas o número está lá. Se eu desse essa equação do segundo grau e perguntasse quem é o A, quem é o B, quem é o C? Obviamente o B é 6, desculpa, o C é 6, o B é 5, e o A vale quanto, pessoal? Vale 1. Ah, mas eu não escrevi o número 1 aqui. Por quê? Porque não precisa, porque é tão comum, quer dizer, 1 é um elemento neutro, né? Ele é tão usado. Outro caso, mais outro na matemática, raiz quadrada de 9, a gente não escreve esse 2, a gente só escreve isso aqui, estou certo ou estou errado? Tá certo. Certo. Então, já tivemos vários momentos aqui na nossa notação da matemática, que a operação mais usada, ela é simplificada, e a simplificação é simplesmente não escrever nada. Então, é exatamente o que nós temos aqui. Ó. Quando não for escrito nada aqui na base, quando estiver sem base, então a base é base 10, pessoal. Ok? Mesma coisa vai ter com... Vou apagar isso aqui, porque foi só os exemplos para justificar a ausência. A mesma... Assim, e também uma notação própria vai ter para o logaritmo neperiano. Quando eu perguntar a vocês quanto é o logaritmo de 8 na base E, você vai simplesmente escrever ln de 8. Ou seja, aqui a mudança é mais brusca. Eu não escrevo base, né? Aqui também está sem base. E tem uma mudança maior. As letras O e G são substituídas pela letra N, não é isso? Esse N vem da palavra neperiano. Então, eu falo aqui, como é que eu leio isso aqui? Esse aqui eu leio logaritmo decimal de 8. E esse aqui, como é que eu leio? Como é que eu leio esse aqui? Logaritmo neperiano de 8. Para saber se vocês entenderam, vamos dar exemplos. Quanto é isso aqui, pessoal?
2. Vamos lá? 2. O logaritmo decimal de 100 é 2, porque 10 elevado a 2 é 100. Eu não escrevo 10. Quanto é o logaritmo decimal de 1? Vamos lá, pessoal? 10 Zero. elevado a que número? Dá 1. 0, né, pessoal? Quanto é o logaritmo neperiano de E, pessoal? Quanto é o logaritmo neperiano de E? Em outras palavras, eu estou perguntando quanto é o logaritmo de E na base E, pessoal. Quanto é que vale isso? 1. 1. Pronto. Então, inclusive, em logaritmos neperianos, a gente consegue dar a resposta, viu? Quanto é o logaritmo neperiano de E elevado ao quadrado, pessoal? Isso aqui é log de E ao quadrado na base E. Tem uma propriedade que nós já aprendemos, né? A terceira propriedade, né? O que é que eu faço com esse 2? Dou um peteleco nele, não é isso? As bases são iguais, pessoal. Ó, e foi a propriedade, acho que 5, né? A resposta é 2. A resposta é o expoente. Sem muita conta. Ou seja, mesmo com esse número estranho, eu não vou precisar usar esse número não nas contas, viu, pessoal? Relaxem, que nunca vai ser pedido para vocês usar esse número não. A gente vai, quando eu trabalhar com logaritmo neperiano, eu vou trabalhar com logaritmos que dê resultados inteiros. Tudo bem? Agora vem mais uma coisa muito importante, hein, pessoal? Atenção, porque eu vou falar agora, hein? Quanto é que vale isso aqui? Quanto é o log decimal de 10? 1. Vamos lá, gente? 1, professor. 1, perfeito. Quanto é o log decimal de 100? 2. 2. Quanto é o log decimal de 1000? 3. 3. 3. Quanto é o log decimal de 1? 0. 0. Agora, prestem bem atenção. Se eu perguntasse a vocês quanto é o logaritmo de 20 na base 10, quanto é o logaritmo decimal de 20? Essa é a minha pergunta. Aí o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. O logaritmo daqui é 20. E 20 todo mundo sabe que é maior que 10 e menor do que 100. Ou seja, está entre 10 e 100. Espera aí. Mas eu posso aplicar logaritmo aqui nessa desigualdade. Ou seja, aplicando logaritmo decimal aqui nessa desigualdade, aplico o logaritmo em todos os números na base 10. E eu sei que o logaritmo decimal de 10 é 1. Eu sei que o logaritmo decimal de 100 é 2. Consequentemente, eu já sei que o logaritmo decimal de 20 está entre quanto e quanto, pessoal? Entre 1 e 2. Mas isso não vale só para o 20. Isso vale também para o 37. Porque 37 também está entre 10 e 100. Isso também vale para o 91. Então, todos esses caras, você sabe que o logaritmo é 1, alguma coisa. Então, você até pode não saber o que vem depois da vírgula, mas a parte inteira, a gente pode dizer sim, já que eles estão entre 10 e 100. Gente, usando essa ideia, eu quero que vocês, então, me dêem uma informação sobre o logaritmo decimal de 345. Quanto vale? 2, alguma coisa. Por quê? Que está entre 100 e 1000. Exatamente, é o mesmo argumento, né? 345
ele é maior que 100 e ele é menor que 1000. Aplico o logaritmo e concluo que vai dar 2, alguma coisa. Perfeito seu comentário. Usando essa mesma ideia, alguém seria capaz de dizer quanto é o log de 54.827? Logaritmo decimal. Sempre decimal, viu, pessoal? Veja que não estou escrevendo a base, porque a base é 10. Ó, depois de 1000 viria quem? Viria o 10.000, não é isso? O log 10.000 na base 10 é 4. Viria depois do 10.000, quem? 100.000. O 100.000. Que vai dar quanto na base 10? 5. Então, quanto é o log de 54.000? 4, alguma coisa. Perfeito. Exatamente isso. Agora, se eu perguntasse assim, o log... Vou dar um número agora bem grande. Quanto é o log de 15.872.344? Qual é a maneira rápida de descobrir esse cara daqui? É só contar os algarismos, ó. Quantos algarismos eu tinha aqui no 345? Eu tinha 3. E a resposta foi 2. Aqui, quantos algarismos eu tinha? 5. E a resposta foi 4. Ou seja, pessoal, é sempre... Olha aqui, 20. Quantos algarismos eu tinha? 2. Olha a resposta. Então, qual vai ser a resposta daqui? Do 15.872.344? 7. Eu conto os algarismos, são 8. E a resposta vai dar 7 e alguma coisa. Então, vocês têm a obrigação, a partir de agora, de... Para os logaritmos da base 10, pelo menos dizer logo de imediato a parte inteira. Tá? Mais uma pergunta para vocês. Quanto é o log de 8 na base 2? 3. 3. Quanto é o log de 4 na base 2? 2. 2. E quanto é o log de 5 na base 2? Qual é a obrigação que vocês têm de dizer, pelo menos? 2, alguma coisa? Perfeito. Exatamente isso. Eu vou desconectar aqui o meu quadro para que vocês vejam também a minha calculadora agora. Tá? Só um instantinho. Não aparece aqui a calculadora, então eu tenho que ir para compartilhar a tela toda. Vamos lá. Compartilhando a tela toda. Pessoal, estão vendo a minha calculadora? Estão vendo? Sim, professor. Sim. Olha o que temos aqui, ó. Log e ln. Estão vendo aqui, pessoal? No final da tela? No canto inferior esquerdo. Esse log daqui é na base 10. E esse ln aqui é na base neperiana. Então, vamos dar exemplo. Se eu perguntar aqui, log... primeiro tem que digitar o número, tá? Pronto. Se eu digito 100, quando eu apertar essa tecla aqui, vai dar que resultado? 2. 2. Porque o log de 100 na base 10 é 2. Vou apertar, hein? Apertei. 2. Se eu apertar agora 1 milhão, pronto. E apertar essa tecla aqui, vai dar quanto? 6. Vai dar 6. Exatamente. Agora, e essa tecla aqui? Log neperiano. Quem é o número neperiano? Vou escrever ele aqui, ó. Olha ele quem é. É esse número aí, ó. Aparece ele aqui na calculadora. Olha aqui o Ezinho que eu acabei de escrever para vocês. Então, se eu apertar aqui essa tecla LN, o que é que vai dar? Vai dar 1. Vai dar 1. Vou apertar. Apertei. Deu 1. Porque o logaritmo de 2,712818284, assim por dentro dá 1.
Entendido, pessoal? Na calculadora de vocês, só existe base 10 e base 2. Só essas duas bases. Aí vou voltar para aquele problema que eu perguntei. O log de... E, professor, se eu quisesse calcular o log de 8 na base 2, eu tenho que mudar de base. Porque só dá para trabalhar com base 10 ou base neperiana. Eu não vou falar de mudança de base hoje, não, mas eu vou, no início da próxima aula, falar de mudança de base, tá? Mas se eu quisesse calcular o log em outra base, eu tenho que mudar de base. Não tem jeito, tá? Deixa eu voltar agora para o meu quadro. Preciso falar mais alguma coisa ainda. Voltaram a ver meu quadro, pessoal? Sim? Sim. Bem, nós já resolvemos a equação exponencial desse tipo aqui, ó. 2 elevado a x igual a 8. Qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta dessa equação exponencial? 3. Para fora, não é isso? Iguala as bases e diz que x vale 3. Beleza. Já resolvemos uma equação exponencial desse tipo aqui agora também, ó. Ó, igual a 4. Quanto é que vai dar como resposta? Igual às bases, vai dar x igual a 2. Perfeito. E agora, se eu tivesse 2 elevado a x igual a 5, e aí, Denis, vem aqui o que nós falamos. Se você quiser resolver isso aqui, você tem que usar logaritmo. Porque não dá para escrever o 5 como uma potência de base 2. 5 não é uma potência de base 2. Então, o que você tem que fazer aqui? Atenção. Você, como o lado esquerdo é igual ao lado direito, como A é igual a B, então você vai aplicar logaritmo nos dois lados da equação. Em que base? Eu vou trabalhar com a base 10. Então, logaritmo, se o 2 elevado a x é igual a 5, é porque o logaritmo de 2 elevado a x é igual ao logaritmo decimal de 5. Ou seja, apliquei na base 10, o lado esquerdo, apliquei tanto o logaritmo no lado esquerdo quanto no lado direito. Aí quem olhar para cá, professor, mas complicou. Peraí, mas lembra da propriedade 3? O que é que eu posso fazer com esse expoente aqui, quando você tem um logaritmo de uma potência? Você pode dar um peteleco, não pode? Dando o peteleco, o x vem para cá multiplicando. Olha que maravilha. Eu consegui deixar a minha variável que estava lá no expoente multiplicando. E agora virou uma equação de primeiro grau. Como é que resolve ela? Que não vale x. Se o log decimal de 2 está multiplicando, como é que ele passa para o outro lado? Passa dividindo. Passa dividindo. Então, se você quer saber, acabamos de resolver. Acabou. Acabou. Essa equação está resolvida. Quanto vale x? 2 elevado àquele número da 5. É a divisão do log decimal de 2. Quanto vale isso? Vou lá na calculadora. Ó, digito 5 e o log decimal, tá aqui, o log decimal de 5 é isso, e divido esse resultado, botei o símbolo dividir, acho que tem que botar o parênteses, senão vai dar problema, não posso apertar log agora ainda, vou abrir um parênteses, agora vou botar 2, vou calcular o log desse 2, ele calculou o log de 2. Agora eu fecho o parênteses e dou igual. Essa é a resposta, pessoal. 2, é um número com infinitas casas, mas eu vou arredondar para 2 casas. Então, isso aqui, x é aproximadamente igual a 2,32. O que eu quero dizer com isso? Que 2 elevado a 2,32 é aproximadamente igual a 5. É o que eu acabo de concluir. E conforme eu desconfiava, está entre 2 e 3. Está entre 2 e 3. Então, se alguém perguntar, professor, para que serve logaritmo? Logaritmo serve para resolver equações exponenciais em que você não consegue igualar a base. Equações que você até consegue escrever uma potência de um lado, você consegue até escrever uma potência do outro lado, mas você não consegue fazer com que essas duas potências tenham a mesma base. Toda vez que você tiver esse caso, você vai usar logaritmo. Então, se alguém perguntar para mim, professor, logaritmo serve para quê?
Eu vou falar um pouquinho das aplicações. Logaritmo serve onde eu uso, né? Serve para quê, logaritmo? Nós estamos há 2 aulas vendo logaritmo. Serve para quê, professor? Bem, serve para facilitar a conta. Serve para resolver equação exponencial. Serve para... Agora vem as aplicações. Na química, para o conceito de pH em química. A escala de pH é logaritmo da concentração do íon H+, na base 10. E tem um menos aqui na forma. Pronto. Essa é a definição de pH, envolve logaritmo. Serve para a escala Richter de terremoto. Quando você for definir a escala Richter, aparece lá, intensidade do terremoto é igual, eu não vou lembrar da fórmula completa, mas tem log na base 10 da energia sobre uma energia inicial, tem uma fórmula mais ou menos assim. Isso é questão até do Enem, tá? Se alguém olhar as questões do Enem, vai descobrir essa questão lá no Enem. E assim por diante, pessoal. Nós temos várias utilidades para o logaritmo. Então, eu sugiro que vocês, né, vejam os vídeos do Ferreto, que na semana que vem a gente começa, então, na terça-feira, a falar de função logarítmica e na quinta de equação e inequação logarítmica. Nessa segunda parte eu devo fazer vídeos. Nessa primeira parte vocês têm as nossas aulas síncronas. Bem, vou fechar aqui o nosso quadro. Vocês voltaram a me ver, não é isso agora? Completo? Não é isso? Bem, sim. São 10h39, passamos 9 minutos do horário, né, previsto da aula. Mas eu tentei na aula de hoje falar 7 propriedades de logaritmação e muito parecidas com as da potenciação. As 3 primeiras, cópias fiéis. Beleza. 7 propriedades da potenciação. Falamos das 2 bases principais, a base 10 e a base neperiana, que inclusive o logaritmo nessas bases ganham até uma simbologia própria. Na calculadora só aparecem essas 2 bases, não aparece mais nenhuma lá. Então, se você tiver outra base para calcular, você tem que mudar de base. Eu vou explicar na próxima aula como é que muda de base. E falamos que o logaritmo serve para resolver equações exponenciais, cuja base você não consegue igualar as bases. E também o logaritmo decimal, pelo número de algarismos que tem o número lá no logaritmando, você consegue dizer o resultado, pelo menos a parte inteira. Essa foi outra coisa da aula de hoje. Então, a aula de hoje se apoia totalmente na anterior, que define o que é logaritmo, etc. E a gente, então, começa a aprofundar. Recomendo que assistam aos vídeos do Ferreto. E se fizer isso aí, o logaritmo vai se tornar um amigo íntimo de vocês em muito pouco tempo. Façam isso, tá? O quanto antes. Lembrando que hoje é o último dia para... hoje é o último dia para a entrega da nossa P6. Isso, né? E eu já disponibilizei a P7. A P7 já é de logaritmo. Vocês já podem começar a olhar. Quem entregar hoje, então, a P6 fica livre. Lembrando que além da P6 tem o relatório 3 para entregar hoje e o CAM. O CAM eu vou deixar também até domingo. Vale a pena ou não? Vale a pena deixar até domingo? Pronto. Então o CAM fica até domingo. Mas o relatório e a prova hoje, até a meia-noite. Combinado? Valeu, professor. Combinado, professor. Tá joia. Eu agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Espero ter facilitado, ajudado alguma coisa aí com essa aula de hoje. E mais que isso, motivado vocês a irem estudar e aprender um assunto novo que se chama logaritmo. Espero ter convencido vocês que ele tem muitas aplicações práticas. E com isso,
isso mais do que justifica a gente entender. Quando uma coisa tem muita utilidade, a gente tem que ceder ao óbvio. Mesmo que a gente não goste dessa coisa, a gente vai ter que usar essa coisa, né? Eu agradeço pela presença de vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta mais para a gente poder encerrar a aula? Não? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Tem certeza? Então, beleza. Já que não há nenhuma pergunta, eu vou interromper a gravação nesse exato instante.